Minha gente desse Brasil, segura essa. A reunião do Comitê da Corte Interamericana de Direitos Humanos aterrissou no Brasil. E claro, o relator Pedro Vaca mal pisou em Brasília e já foi dar aquele alô básico para o ministro Baba-Ovo e o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. A galera já bateu o olho e foi soltando aquela síndrome bovina. Eu já sabia, isso aí já estava tudo armado, tudo arranjado. Mas e aí? Será que vai dar em alguma coisa? Já chegaram ouvindo o STF. E nesse ritmo, só esse herói pode nos socorrer. E agora? Quem poderá nos defender? Eu! Mas calma. Eu sei que bate aquele desânimo. Então senta aí que eu vou te mostrar tintim por tintim. No fim das contas, isso pode não ter sido tão ruim assim. E vou te explicar aqui, não por mim, mas por imagens. Mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro. Acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos. E diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos parte da documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posterior. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus dois casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X. E a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e o Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofro, policial, do Estado Policial de Lula, e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro, representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Só passando para lembrar, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o canal é novo e a gente precisa muito de você, tá bom? O que aconteceu na manifestação da oposição brasileira diante das denúncias de violações dos direitos humanos? Quais foram as primeiras reações do relator? Pedro Vaca ficou branco, igual o Gasparzinho. E se o vídeo ficou longo, paciência, porque vai valer a pena, é satisfatório. Bora direto ao ponto? Depois do passeio de Pedro Vaca pelos corredores do STF, a corte tratou de soltar uma notinha básica explicando o que rolou na reunião. E segura essa pérola porque a gente vai precisar dela mais tarde, ok? Abre aspas. O ministro Barroso iniciou a reunião contextualizando os eventos no país que colocaram em risco a institucionalidade e exigiram a firme atuação do Supremo. E aí ele vem com aquele combo clássico de cinema. Falas de parlamentares que ameaçavam o STF, leia-se Daniel, ofensas aos ministros, risco democrático, forças armadas politizadas, ataque às instituições e aquele velho papo dos acampamentos pró-golpe. Mas quero refrescar a sua memória porque tá muito calor ultimamente com suco de laranja que parece limão, mas tem gosto de tamarindo. Claro, porque é de laranja que parece limão e tem gosto de tamarindo. Os três poderes autorizaram esses acampamentos
inclusive os generais. Mas segue o baile, a nota continua. Esse conjunto de fatos resultou na invasão dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. O ministro Baba-Ovo descreveu ainda que, segundo a imprensa, novas investigações revelaram um plano avançado de golpe de Estado, incluindo o planejamento da morte do presidente, do vice e de um ministro do Supremo. E como não poderia faltar, o ministro Lex Luthor também deu o ar de graça na reunião, porque sem ele não tem festa, afinal de contas. Ele explicou tintim por tintim sobre o bloqueio do X no Brasil e a remoção dos representantes da plataforma, o que, convenhamos, pegou super bem lá fora. E agora, com Elon Musk dentro do governo Trump, imagina o nível do barraco que pode vir por aí. É só aguardar as próximas cenas. O ministro também mencionou que 1.900 pessoas foram denunciadas por conta do fatídico 8 de janeiro. No momento, 28 investigados tiveram suas redes sociais bloqueadas por ordem do STF. E entre os denunciados, 450 já foram condenados, enquanto 600 conseguiram um acordo por crimes menos graves. Só que o ponto alto do encontro foi o Alexandre tentando provar que não há perseguição política alguma, porque só 120 perfis foram bloqueados nos últimos 5 anos. Então tá tranquilo. Mas a Constituição, ela diz que se você bloquear um perfil só, já é antidemocrático, mas para Alexandre 120 tá tranquilo, é pouco, não vamos fazer nenhum alarde, por favor. É claro que a reunião foi aquela coisa linda e cordial, com o STF garantido que tudo é feito com absoluta transparência. Mas olha que curioso, a narrativa deles é sempre a mesma. O caos começou em 8 de janeiro, a Suprema Corte só reagiu porque tudo era um golpe e pronto. Caso encerrado. Pena que a realidade insiste em estragar a história, não é mesmo? Porque o que não falta é gente julgada e condenada sem uma prova concreta sequer. Mas vocês já sabem disso tudo. Agora eu tô a fim de rir com vocês. O ministro da Defesa do Lula Molusco soltou uma, abre aspas, garantir liberdade aos inocentes e aos que tiveram menor envolvimento é forma de pacificar o país. Ou seja, ele acabou de dizer que temos inocentes presos e gente que mal fez nada, pegando 17 anos de cadeia. Mas espera. O STF jura que foi uma tentativa armada de golpe. O problema é que o Lúcio vem e diz que ninguém estava armado. Então qual foi a tentativa? Com estilingue? Bolinha de gude? Bolinha de papel molhado? Cuspe? Eu não sei. Dizem vocês aí. E o melhor é que no mesmo dia em que o STF reforçava essa narrativa, o ministro da Defesa soltava essa pérola e deixava os aliados pistola. Mas vamos ao que interessa. Gustavo Gayer chegou e mandou a real para Pedro Vaca, tentando tirar da cabeça dele essa ideia de que o circo começou em 8 de janeiro, quando na verdade a grande palhaçada começou bem antes. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício, que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, tem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem a manutenção, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei, eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, Barroso busca cacique central em posição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião
senhor Vaca, nesta reunião estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com Barroso Alexandre de Moraes, ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Senhor Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com o Elon Musk. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer como o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, notas de repúdio por pessoas que estão presas em ditadura. E detalhe, e aí eu quero lembrar uma coisa a vocês. Vocês lembram quando Rosa Weber deu uma Constituição de presente para Bolsonaro? Pois é, agora foi a vez do Girão entregar a mesma Constituição, mas para Pedro Vaca. Tipo, querendo dizer, saca só os artigos que o STF andou ignorando. Isso é pura poesia, é poético, é um romance estilo William Shakespeare. Então, eu quero lhe presentear porque, não sei se o senhor recebeu do STF esse presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema, infelizmente. É o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar essa Constituição brasileira. E por aí vai. O próprio relator Pedro Vaca ficou impressionado com o número de denúncias que recebeu. A realidade dos presos, perseguições políticas e censuras, tudo isso chegou até ele. E se ele já ficou chocado agora, diz ele, numa entrevista com jornalistas, imagina o que vem por aí. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court was satisfying about the freedom of speech? They present, I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. É claro que a gente espera que a vinda dele aqui traga algum resultado, porque senão aí a vaca foi pro brejo. Mas lá nos Estados Unidos, o homem de cor laranja, o Sr. Trump, vai deixar o Sr. Vaca em tempos de vacas magras. O governo já está tão pressionado que Jorge Messias teve que apresentar um plano de defesa de liberdade de expressão para Pedro Vaca. Segure a ansiedade, porque essa história só está começando. Muito obrigado, meu nome é João Castelo, um forte abraço, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo.